Então, primeiro ele vai partir dessa noção que eles vão pegar do Freud, né? De libido, né? Eles vão falar logo no começo. Damos o nome de libido à energia própria das máquinas desejantes e as transformações dessa energia, que ele chama de numen e voluptas. E aí ele começa algumas problematizações dizendo que elas nunca são dessexualizações nem sublimações, né? Porque o Freud vai partir dessa ideia de transformação das pulsões em outras coisas, né? E por ser uma transformação de uma coisa em outra, né? Por exemplo, um desejo reprimido que se transforma no desejo por pintar, né? Como uma coisa está subjugada à outra, então sempre vai faltar, né? Nunca vai ser pleno. É por isso que a perspectiva do desejo, dentro desse ponto de vista freudiano, é o da falta, né? E o que eles estão questionando é o contrário, é o seguinte: quando o pintor ele se encontra com a pintura, tem uma coisa que é específica desse próprio contato, né? Tem o desejo que é produzido dele com a tinta, né? Com a pintura, e isso também é libidinal, né? É isso aí que ele está querendo dizer. Isso também é sexual, né? Tudo é produção desejante nesse sentido, porque tem a ver com o próprio encontro. Que a própria psicanálise ela instaura essa relação e as pessoas interiorizam, né? E aí a todo momento fica se procurando, né? Porque o que é que está faltando, né? O que é que está faltando? Aí faz com que você a toda hora vá atrás desse negócio, né? Que está faltando, né? Em vez de produzir, né? E daí a questão do que ele vai trazer aqui depois do próprio falo, né? Da questão falocêntrica, né? Quando ele vai falar da questão dos sexos, né? Do falocentrismo, né? De pensar todo esse deslocamento de energias sendo conduzida porque o homem tem o falo e a mulher não tem. Então a mulher é definida pelo homem, né? Depois a Melanie Klein vai até problematizar isso, né? E também estabelecer a questão do clítoris, né? Como também um elemento, né, de potência da mulher, né? Mas mesmo assim o Deleuze vai criticar porque ainda estamos numa perspectiva antropocêntrica, né? Assim, ele saiu do falocentrismo, mas ainda está nessa perspectiva antropocêntrica, né? Mas que é importante a gente debater. Essa parte aqui é interessante para a gente pensar a relação entre a esquizoanálise e a psicanálise. Ó. Na página 386, lá no começo, eles vão falar porque a primeira evidência é que o desejo não tem pessoas ou coisas como objeto, mas meios internos que ele percorre, vibrações e fluxos de qualquer natureza que ele esposa, introduzindo cortes, capturas, desejo sempre nômade e migrante, cuja característica é, primeiramente, o gigantismo, né? Então, essa ideia do objeto, que é o objeto que falta, né? Em contraposição a essas vibrações e a esses fluxos, distinguem, nesse sentido, a perspectiva psicanalítica da esquizoanalítica, né? É a problematização dos valores, dos esquemas de reconhecimento, né? Que estabelecem a mediação entre os sujeitos, né?
Então, assim, o que é que te falta? Ah, te falta um celular novo, né? Então, você está se relacionando com um objeto a partir de um modelo eminente, né? E é por isso é que a filosofia do Deleuze é da imanência, né? Um modelo eminente que vai conduzindo o seu desejo em massa. É por isso que ele vai falar das questões estatísticas aqui, que tem relação com essa questão das linhas molares, né? Então, o que ele critica é exatamente o modelo. O modelo como meio que castra o desejo. Né? Porque a partir do momento que você parte de um modelo estabelecido, você só quer interpretar. Né? É, você estabelece uma referência. Opa, então tudo que eu vou pensar em relação a isso. Essa é a referência. Então, em relação a isso, isso é bom ou é ruim? Né? Então, a questão é meio que tentar rasgar esses modelos para abrir outros tipos de experiências e outros tipos de valorização, ou transvalorização, né, nos termos nietzschianos, né? Então, esse aspecto é muito interessante para a gente entender, né? Em vez de representação, né, dessa busca do objeto que está faltando, essas vibrações. Por que é que ele usa esses termos? Vibrações, fluxos. Porque eles nos referem a essa produção, movimento, processos. Né? Então é isso, né? Ressonância, simpatias, conveniências, né? Tem uma, contar com o imprevisível, né? Cartografar, né? Tudo. Aí essa parte aqui em seguida também é muito interessante para a gente entender essa distinção. Em suma, tanto os meios sociais como os biológicos, né, são objeto de investimentos do inconsciente. Investimentos que são necessariamente desejantes ou libidinais, em oposição aos investimentos pré-conscientes de necessidade e de interesse. Né? Então, ele vai fazendo essa distinção entre esse desejo libidinal do processo, da imanência, desse outro desejo que está relacionado com os processos de subjugação social, né? Relacionado com a necessidade e com o interesse, né? E que tem a ver com a crítica que ele faz, por exemplo, da ideologia, né? A ideologia é uma reconstrução, né? É um esquema de interpretação para o desejo, né? É uma reterritorialização do desejo ali dentro de um determinado contexto. O desejo é outra coisa, né? Então, quando você está analisando a ideologia, você está analisando só o teatro, né? Mas, na verdade, o mais importante é o que aquelas pessoas desejam. Aquilo é só uma justificativa, né? Que se vai inventando para aquele que se faz, né? Para aquele que se deseja, né? O Gazzaniga chama até de um intérprete, né? Esse dispositivo biológico, né? Que faz com que a gente tenha a necessidade de justificar as nossas ações, né? Então a ideologia está nesse plano, né? Que não é um plano do desejo, é um plano da representação, né? Da mesma forma que os nossos interesses conscientes, né? E essas necessidades, né? Ó, essa parte aqui que eu falei, Tayene, no começo, ó. Na verdade, na 386, né? A sexualidade está em toda parte. Na maneira como o burocrata acaricia seus dossiês, né? Tá lá o burocrata que adora exercer poder, né? Como o juiz distribui justiça, né? Como o homem de negócios faz circular o dinheiro, como a burguesia enraba o proletariado. E não há necessidade de recorrer às metáforas. Tal como a libido não recorre a metamorfoses, né? Então essa é a crítica, né?
não se pode reduzir, nesse sentido, a libido a uma coisa que está aqui no inconsciente e que a todo momento vai se transformando. E a outra coisa é só uma falta relacionada à libido. Por quê? Porque ela é iminente, né? Ela é um deslocamento. Ela em si não tem vida, né? Esse objeto é um deslocamento das pulsões. O que eles estão dizendo aqui não. Né? Por isso que eles fazem a crítica da sublimação e da dessexualização. Né? Para eles, o modo como burocrata, né? O modo como intelectual pega o livro, né? Cheira, tudo isso é sexual. Né? Tudo isso é libido. Né? Esse processo é libido e não falta nada a ele. Né? Ele não seria um deslocamento, né, de traumas, né, de alguma coisa, de um Édipo mal, né, resolvido. Né? Beleza, Taene? Claro, total. É esse o ponto da questão. Isso. Isso. Você aumenta a potência, né? É a alegria, né? Então é isso, né? Ele pega um pouco de Spinoza isso aí, né? Então, assim, nada tem a ver com a prática sexual mesmo. Por isso que ele vai falar depois, os N sexos, né? Não tem a ver nem com homem, nem com mulher, nem com essa perspectiva antropológica, né? Mas é do encontro, né? É do próprio fluxo do desejo, em que as energias vão se movimentando. É esse indizível aí, né, que é o desejo, né? Que pode ser um desejo sujeitado, como é esse que o colega está falando aqui, colega, que eles estão falando aqui, esses tipos diferentes, né, que tem muito a ver com o poder, né? Como pode ser uma revolução molecular, né? Inventar novas formas, né? Por isso que eles vão falar N sexos, né? Poderia-se dizer que esse encontro aqui é um encontro extremamente sexual nesse sentido, né? Pelo menos para mim né? Então, tipo, eu me sinto bem, eu gosto e tal. Então, isso aqui é um grande homenagem, por assim dizer, né? Então, não é a Troé, de um monte de gente, mas assim, nesse sentido de que sexo nada tem a ver com a questão da penetração ou da putaria, mas de encontros alegres e encontros potentes, né? Como pontos de conexão, né? Como ele fala aqui. Então, é nesse sentido que ele vai criticar, estabelecer uma referência para a libido, seja no falo ou seja no clítoris, né? Na verdade, não resolve muita questão, né? A Melanie Klein, ela puxa, né, ali também dizendo que não falta a mulher o falo, ela tem um dela, né? Mas é mais do que isso, né? O que eles estão querendo dizer é isso. Tá. Eu acho que não é problema, não. O problema não é o poder, aí é uma questão bem semiótica, né? Qual é a ética que está por trás do seu poder? Né? Quais os desejos que estão por trás, né, dos seus comportamentos e do poder que você reproduz, né? Você pode ter poder e usar isso para gerar potência. Né? Então, assim, sem poder não ia ter repetição de nada, cara. Ia ser tudo caos. O poder tem muito a ver com a lógica da repetição. Se uma coisa se repete, é porque o poder faz com que ela se repita, né? Mas ao mesmo tempo você tem poder demais, aí você entra num nível de estriamento que ia gerar um mecanicismo, né? Um autoritarismo, sociologicamente falando, né? Então é sempre essa combinação, né? De poder e potência. Mas essa ideia de ressonância tem muito a ver com essa ideia do acordo discordante, né? Porque assim, a ressonância não é uma representação. A grande questão é essa. É escapar da filosofia da representação. Porque quando você estabelece ressonância, a ressonância é aquelas ondas. E aquelas ondas não querem dizer nada. Elas não representam algo. Ela é um efeito ondulatório. E é um pouco isso. Né? Ou seja, o que vale não é a coisa que produziu a ressonância, mas como aquilo ressoa em mim.
né? A ideia da imanência, né? Então é isso, né? Essa ressonância é o que possibilita que uma coisa continue. Mas ela continua de outra forma. Continua diferente, né? De acordo com as minhas máquinas que me compõem, né? Os meus processos de subjetivação, né? Tipo, muito legal. Eu acho que isso falta um pouco na teoria do Deleuze, sabe? É por isso que eu gosto de misturar com o Peirce, né? Que o Peirce já vai privilegiar muito a questão da deliberação, né? Então, do ponto de vista pragmaticista do Peirce, você pensa sempre assim, quais seriam as consequências de eu assumir determinada posição, né? Então, a todo momento, você está fazendo projeções. Essas projeções não garantem a verdade, não garantem sucesso, mas é o que eu posso fazer. Entende? É por isso que ele entra no escopo de um racionalismo crítico. Porque, assim, a partir do Nietzsche, né, houve toda aquela problematização da razão, né, como elemento que conseguiria nos levar para um lugar melhor, a justiça, a igualdade, né? Então Nietzsche já problematizava isso lá nos, né, 1890, 1900, né, 1900 e tanto. Há muito tempo, né? Antes das guerras mundiais, que foi onde o negócio pipocou, né, de forma mais ampla, né? Aí depois veio o pessoal da escola de Frankfurt, né? O Adorno, Horkheimer, Marcuse, que também, né, capturaram. Do outro lado, o pessoal do pós-estruturalismo também, né? Então, eles passaram a desprivilegiar essa ideia de consciência, porque a consciência e a crítica estavam muito ligadas ao iluminismo, né? Kant, né? Toda aquela galera ali que acreditava que a razão e a consciência, né, nos levaria para um melhor. Então, começou a se desenvolver essa outra perspectiva mais da irracionalidade, do desejo, né? A gente vê o Lyotard, o Deleuze, né? O próprio Foucault também, né? Toda essa galera vai mais nesse ritmo. Aí no meio termo tem o Peirce, né? Porque o Peirce, ao mesmo tempo que criticava a razão, falava assim, é verdade que a razão é falha, mas isso não quer dizer que a gente tem que jogar o bebê, não tem aquele negócio, joga o bebê junto com a água, né? É exatamente por saber que a razão é falha que a gente deve desenvolver dispositivos para a todo momento criticar a razão. Então o mais importante não é a razão, é a crítica da razão, que vai fazer com que a razão seja o mais eficiente possível, mesmo sabendo que ela não é eficiente, né? Que é a questão do falibilismo do Peirce. Todo conhecimento é falível, né? E o desgraçado falava isso em 1890, 1901 e 2, né? Que depois, né, as teorias contemporâneas da matemática e da física vieram meio que explicar empiricamente essas teoria dele, né, do falabilismo, a teoria matemática da indiscernibilidade, né, de que toda fórmula matemática ela tem uma falha de representação, né, e você tem que elaborar uma outra fórmula para explicar essa falha. Só que essa outra fórmula ela também vai ter uma falha e assim, né, sucessivamente, né. Então tem sempre um elemento caótico, né. Tem sempre o elemento da potência, né? Da primeiridade ali que vai diversificando as coisas. Então, não faz sentido nenhum você dizer que existe verdade. A verdade é um acordo provisório entre pesquisadores de uma determinada comunidade de pesquisa. Então, essa ideia de potencializar a razão, de tornar a razão potente, sabendo que ela é falha. Exatamente, por saber que ela é falha, que você tem que trabalhar nela da forma mais, né, crítica possível.